Olá, queridos alunos do segundo ano do ensino médio. Que prazer estar aqui com vocês. Estamos quase juntos novamente, né? Parece que os dias estão por serem contados para que nós possamos estar lado a lado aqui em sala de aula. Mas enquanto isso não acontece, né, meus queridos, nós temos que manter o nosso foco aqui e justamente aqui nessas aulas maravilhosas de filosofia e outras mais. Hoje, meninos, nós teremos uma bomba a ser explodida, né? Hoje nós vamos ver a figura de Friedrich Nietzsche. Todos querem saber quem foi, todos querem reconhecer em Nietzsche toda essa aura que foi constituída por ele. Nunca um filósofo foi tão vendido na história como foi Nietzsche nesses últimos 30 anos da nossa humanidade. Nietzsche realmente ele foi marcante em várias perspectivas, em vários aspectos, não só na sua parte filosófica, mas também na estrutura dos seus textos, na conformação das suas ideias, no radicalismo na qual ele se encaixa enquanto pensador. E, sem dúvida alguma, ele elevou a arte a uma instância nunca antes reconhecida pela filosofia. Ele tornou a sua obra realmente uma extensão de uma obra de arte, e isso faz de Nietzsche um filósofo muito especial. Especial pelo que diz, especial pelo que constituiu, e especial pela aura que foi consumida em torno dele, que todos querem saber quem foi, como ele desenvolve a sua perspectiva filosófica, e é isso que nós faremos aqui hoje, ok? Estamos aqui na página 67 até a página 68. Nós vamos seguir mais ou menos o roteiro da apostila para tentar descrever aqui a obra de Nietzsche. Então, acompanhem os senhores, por gentileza, enquanto eu abro a nossa aulinha aqui. Começamos, portanto, com o título da nossa aula, que é simplesmente Nietzsche, uma filosofia a golpe de martelo, a golpes de martelo. Meninos, não há um lugar cativo. Imaginamos assim que se nós fizéssemos um apanhado geral das filosofias que foram constituídas ao longo da história da filosofia, você situar Nietzsche em uma perspectiva específica, seja ela de uma filosofia contemporânea, seja ela num estilo específico, seja ela dentro de uma linha de pensamento, todas elas fogem, todas elas escorrem pelas mãos de Nietzsche. Então, isso significa, meninos, que nós podemos considerar Nietzsche, como ele próprio se auto-intitulou, não um homem, mas uma dinamite, ou seja, a catacumbe, a explosão que ele causará na filosofia será de grande impacto. Então, isso não poderia deixar de ser diferente. A sua filosofia foi feita a golpes de martelos, ou seja, é uma filosofia dura, é uma filosofia intensa, é uma filosofia radical, é uma filosofia da honestidade, segundo ele, da própria vida humana, na qual o homem foi cerceado de reconhecer e aproveitar. Muito bem, meus anjos, seguimos, portanto, aqui as nossas ideias a respeito de Nietzsche. Primeiramente, e eu acho isso muito interessante, porque, em alguma medida, a filosofia de Nietzsche é reconhecida pela sua vasta obra, e há vestibulares que gostam de perguntar nomes de livros, como é o EMA, por exemplo. Vez ou outra, o EMA usa um texto ou outro para você reconhecer a qual autor pertence aquela obra. Então, aqui estão algumas das principais obras de Nietzsche, meus anjos. Todas, digamos assim, que todas elas passaram pelos olhos do tio André, já que a minha vivência em Nietzsche foi muito intensa durante algum tempo, principalmente nos anos iniciais, no início da minha formação em filosofia. Eu experimentei as obras de Nietzsche em sua totalidade, mesmo que eu não tenha lido na íntegra todas elas, mas pelo menos eu dei uma sapeada muito forte, eu consegui me concentrar bastante em suas ideias, e todas essas obras me são relevantes, digamos assim.
A obra Humano Demasiado Humano é uma obra repleta de aforismos, que é um estilo literário muito interessante, um estilo filosófico muito interessante. Você faz uma espécie de frases curtas a respeito de um tema. Imaginamos que nós fôssemos falar sobre, sei lá, um tema, virilidade. Então, escreveria Nietzsche sobre a virilidade naquele aforismo, naquele pequeno texto, onde estava ali carregado de metáforas, carregado de representações e simbologias que, às vezes, são indecifráveis na obra de Nietzsche. Mas o fato é que a sua obra se estende por todas essas grandes e maravilhosas construções, a Gaia Ciência, Assim Falou Zaratustra, um livro já da velhice de Nietzsche, já da meia-idade de Nietzsche, quando ele já estava em pleno curso de decadência por conta da sua saúde, afetada, sobretudo, segundo alguns médicos, pela sífilis. A sífilis era uma doença incurável naquele período, e a sífilis, ao final da vida de Nietzsche, afetou em grande parte a sua sensibilidade, o seu bom senso psicológico. Então ele ficou muito afetado, ele foi dado como louco no final da sua vida. E aí os médicos eles têm como hipótese que Nietzsche contraiu sífilis, já que a sua vida, apesar de ser um sujeito tímido, foi pregressa em alguns sentidos, acho que sobretudo na parte do amor. Muito bem. Muito bem, nós temos o Além do Bem e do Mal, o Crepúsculo dos Ídolos, o Anticristo e o Et Homo, Eis o Homem. Então, aqui está um apanhado das grandes obras de Nietzsche, não teríamos tempo para falar de todas elas, por isso nós seguiremos adiante, meninos, contextualizando a figura de Nietzsche. Nietzsche é um filósofo do meio para o fim do século XIX. Nós sabemos que esse período é um período de efervescência do conhecimento humano, já que a ciência ela estabelece um grande valor nas relações de entendimento do homem sobre a sua realidade e também em relação à produção, já que a ciência, juntamente com o modelo capitalista industrial, desenvolvem processos de automação e de produção cada vez mais intensos, e isso significa, portanto, que nós estamos vivendo uma nova era, um novo conjunto de relações sociais estão se dando em torno desses novos processos, não só de reconhecimento da realidade, mas também de produção e também nas relações sociais. É um período de intensa efervescência também. Na questão bélica, nós tivemos a Guerra Franco-Prussiana de 1870, que tornará posteriormente a rivalidade entre alemães, franceses e também ingleses muito significativa, o que ao final renderá mais algumas guerras mundiais, como nós já sabemos, né, meninos? Portanto, Nietzsche está envolto nesse bolsão de novas representações sobre a realidade, e entre os aspectos que serão conduzidos pela filosofia nesse momento é uma revisão da questão moral. Se nós pegarmos a moral entre os gregos, entre os romanos, principalmente entre os gregos, né, meninos, era necessário você cultivar valores, você ser um cidadão da polis que pudesse realmente ter uma representatividade ideal dentro do contexto da polis. Então, a formação humana, toda ela era enredada por virtudes que nós deveríamos absorver e ter. Na Idade Média, nós sabemos que, a partir da Idade Média, nós sabemos que a questão da religião, ela falou mais alto quanto à formação intelectual e quanto à formação moral do indivíduo. Dito esta representação, esses valores eles continuaram a se perpetuar. E segundo Friedrich Nietzsche, a grande crítica, o grande aspecto da filosofia de Friedrich Nietzsche é justamente compreender a origem dos nossos valores, tanto éticos quanto moral. Como que nós formamos, aonde nós formamos, em que período histórico se dá a formação completa do nosso entendimento moral, das nossas
ideias sobre virtudes, das nossas ideias sobre a compaixão, sobre o bom relacionamento ou o relacionamento ideal entre os indivíduos de um espaço. Muito bem. A origem ou a genealogia da moral, como disse Nietzsche, ela foi criada, ela foi desenvolvida e ela foi colocada em prática para que nós absorvêssemos esse tipo de moral a partir da relação entre do referencial platônico, judaico, cristão. Vamos tentar entender, então, a origem da moral a partir dessa tríade platônica, judaica e cristã. Nós sabemos que Platão ele dividiu o mundo em duas instâncias de conhecimento. O chamado mundo das ideias, onde constava, onde prevalecia as verdades últimas, as formas, a perfeição, o eterno e assim por diante. Enquanto que o mundo sensível é um mundo dos erros, é um mundo da enganação, é um mundo das cópias imperfeitas. Visto isso, meninos, tudo aquilo que se refere ao meu aspecto físico, segundo Platão, tem, de alguma forma, algum tipo de imperfeição. Ou seja, somos seres imperfeitos em nossa concretude. E isso, quando foi levado em evidência pelo cristianismo, isso tomou uma forma bastante significativa, pois, segundo os cristãos e os judeus, há duas instâncias de reconhecimento da realidade que são o céu, né, onde está disposto lá a figura de Deus, perfeito, uno, eterno, onipresente, onisciente, a coisa maior do mundo, né, de todas. Enquanto nós, na Terra, somos seres pecaminosos, desde o início somos seres pecaminosos. Portanto, somos seres inferiores, somos seres abjetos, somos seres que devem, sobretudo, pedir penitência, a pedir que meu corpo seja açoitado. É mais fácil passar um camelo numa agulha do que um rico no céu, ou seja, a pobreza, a devoção, a obediência a Deus. Então percebam, meninos, que o aspecto do conhecimento, o aspecto da verdade, que antes em Platão era o mundo das ideias, torna-se Deus para o cristianismo. Ou seja, Deus está no firmamento e lá está a verdade absoluta na mente de Deus. Só que o plano terreno, desde Platão, e essa tradição ela se alonga até chegar ao cristianismo, no plano terreno, o homem é um ser abjeto, o homem é um ser desprezível, o homem é um ser temeroso, o homem é um ser que que deve obediência a Deus, pois ele está num plano inferior. O homem que se manter obediente às regras divinas, ele terá como recompensa o paraíso, né? A recompensa dos céus. Então você percebe que essas duas instâncias, o plano superior e o plano inferior, evidentemente que, segundo Nietzsche, formaram o nosso entendimento moral sobre a realidade. E para nós sermos devotos da verdade, para nós sermos devotos a Deus, nós temos que seguir regras ou simplesmente valores que são dados a nós, entre eles evitar, por exemplo, a luxúria, entre eles evitar, por exemplo, a gula, ou seja, eu devo me precaver, eu devo precaver o meu corpo, pois o meu corpo é algo insano, é algo que deve ser repreendido a todo momento, é algo impuro. E se eu quero alcançar a divindade, eu tenho que manter esse lado obscuro, negativo, segundo o pensamento cristão, para que eu seja recompensado. Eu tenho que ser um devoto de Deus para alcançar a plenitude no meu lado espiritual assim que eu morrer. Veja, meninos, essa moral, essa impotência que foi criada por Platão, dizendo que o nosso corpo era corrupto, que o nosso corpo ele era limitado, isso foi absorvido pelo cristianismo. E quanto mais eu vou
criando adjetivos a respeito da figura humana, segundo o cristianismo, mais eu vou tornando o ser humano um sujeito impotente, um sujeito que nega os impulsos vitais. E se ele faz isso, é justamente esperando uma recompensa fora desse ambiente terreno, e essa recompensa viria, sobretudo, num ambiente transcendental, ou junto com a figura de Deus lá no chamado paraíso. Muito bem, meninos. O que Nietzsche propõe, então? Nietzsche propõe que nós superemos esses valores, meus anjos, que nós deixemos para trás essa forma de representação moral e ética que, ao longo da nossa existência, só nos fez odiar a si mesmo, só nos fez punir a si mesmo, só nos fez negar aquilo que é instintivo, aquilo que é prazeroso, aquilo que é de pura vontade, em nome de algo que está fora desse ambiente terreno, que é justamente a figura de Deus. Nietzsche nos propõe romper com os valores platônicos judaico-cristão, e nós revertemos esses valores afirmando a vida. Nós devemos criar uma moral da vida, não uma moral transcendental, não uma moral que esteja num outro plano superior e que, obviamente, fundamente as minhas relações com o mundo. As relações com o mundo, segundo Nietzsche, são dadas a partir das relações terrenas. É lá que se deve fundir a moral. E há uma situação muito interessante nesse momento, meus anjos, que é justamente a seguinte. Quando Nietzsche ele reverbera essa situação de tentar encontrar a origem da moral, aonde nós formamos nossa moral, Nietzsche faz a seguinte comparação. Vejam, existiam dois grupos. Aquele que era forte, destemido, que vivia do tesão, que amava o tesão e que estava sempre voltado a um querer mais, que era seguro de si mesmo. Existia esse grupo e existia o dos fracos, dos mesquinhos, atarracados, tristes, melancólicos, que jamais teriam coragem de combater aqueles que eram mais fortes. Os mais fortes eram felizes, intensos, os mais fortes gozavam a vida, os mais fortes gostavam do tesão. Agora, os mais fracos temiam, achavam aquilo extravagante, aquilo lá um pouco indelicado. Quem vocês acham que criou a moral? O forte que goza ou o fraco que tem medo? É evidente que Nietzsche dirá que quem criou a moral, quem conduziu esse modelo moral não foram os fortes, e sim os fracos, aqueles impotentes. Quem que cria as regras na escola? O professor que grita? O professor que intensifica a aula? Ou o coordenador que tem que ficar lá? Quem é o forte e quem é o fraco nesse momento? Veja que quem cria a regra, segundo Nietzsche, quem supõe que o modelo ideal de vida seja aquele de negativismo, de se fechar, de negar os impulsos da vida, esses fracos é quem criam a chamada moralidade. E a moralidade que passa a vigorar é justamente a moralidade do fraco, do impotente, do mesquinho, segundo Nietzsche. Daquele que nega a vida na terra para ter uma recompensa no céu. Enquanto que o forte é aquele que não precisa de uma moral para se salvaguardar, não precisa de muletas para conduzi-lo. Ele se conduz na sua própria malemolência, ele se conduz na sua própria impetuosidade. Ele não odeia o fraco, pelo contrário, ele ri do fraco. Ele diz: como um homem pode gozar a vida se negando o tempo inteiro? É evidente que o forte ele gosta de viver, ele gosta de se relacionar, ele gosta de se intensificar, ele gosta de buscar desafios, ele gosta de querer mais. Ele não fica procurando empecilhos para poder viver com autoridade, poder viver com autenticidade.
é a chamada moral do tesão, meninos, da intensidade, do querer mais, do não se limitar àquilo que é pouco e ser um sujeito autônomo. Isso não tem preço, segundo Nietzsche. Já o mesquinho, o fraco, o atarracado, ele gosta de apontar o outro, de vigiar o outro, de tentar encontrar o seu fracasso no outro, e daí surge a moral, segundo Nietzsche. É aí que o homem começa a conduzir a sua moralidade. Esse modelo platônico judaico-cristão se encaixa perfeitamente nos valores desse grupo que é mesquinho, fechado, menor, e dessa maneira, dentro dessa minoridade, nós acabamos negando os impulsos da vida, a potência que há em nós. Nós temos uma vontade de potência, meninos. Vocês sabem disso. Nós somos uma bomba prestes a explodir. Nunca estamos satisfeitos. Estamos sempre querendo mais. É uma coisa incontrolável dentro de nós. E você negar tudo isso em nome de uma moralidade, em nome de uma recompensa após a morte, segundo Nietzsche, é um tanto quanto isso não passa de uma fábula, segundo ele. Então é necessário que nós recriemos a moral do forte, a moral da vida, a moral do desejo, a moral do amor, a moral do ímpeto, do beijo na boca, meninos. Essa é a moral que nós deveríamos criar, segundo Nietzsche. E isso permite um livre curso dos instintos, isso permite uma valorização do corpo humano, do sentir, das células que pulsam, dessa energia vital trocada entre os corpos, entre os indivíduos, não de uma mesquinhez, não de uma reclusão, não de uma temerosidade moral que a sociedade impõe a nós. Imagine, nós somos como um vulcão, e em torno desse vulcão existe uma carapaça chamada moral. E essa moral é a negação do próprio corpo. Você vive em constante ebulição consigo mesmo. Por isso que Nietzsche faz sentido a nós, nesse sentido. Como que nós vamos controlar esse ímpeto? O ser humano teve que negar esse ímpeto a vida inteira, em nome de uma recompensa. Então, Nietzsche propõe a transvaloração desses valores, uma retomada de novos valores. E para que isso fique bem claro para nós, para que a ideia do bem, do bom, segundo Nietzsche, que foi mudado ao longo do processo histórico, principalmente pelo cristianismo, que tornou o bom aquele que é pobre, aquele que é obediente, aquele que é devoto, aquele que é submisso, aquele que não tem, que é pura compaixão, que dá a outra face, enquanto que a origem da palavra bem, segundo Nietzsche, não está nesses termos, está naquele que é maior, aquele que prevalece, aquele que tem intensidade, aquele que constrói. Então você percebe que ao longo da história, a palavra bem e bom, ela se alterou dentro de valores cristãos que acabaram contaminando a visão humana sobre si mesmo. É bem interessante notar que Nietzsche, se nós formos conduzir a ideia de Nietzsche num sentido de que me parece perigoso, às vezes, essa transvaloração, mas, segundo a leitura de Nietzsche, uma leitura bastante atenta de Nietzsche, toda essa transvaloração está enredada com um aspecto chamado de responsabilidade. De alguma forma você tem responsabilidade do mundo. Não é possível que você esteja feliz, de alguma forma, que você produza felicidade, o cântico, a lira, que produza o riso, que produza o efeito catártico nas pessoas, e obviamente elas não estejam felizes também. Então é muito interessante notar que não é uma liberdade extrema, vamos chegar e quebrar tudo, não é um punk rock 1977, é uma coisa um pouquinho mais poética, muito mais sublime em sua investida, em suas transformações. Então, meus anjos,
uma vez superado, lendo agora Nietzsche, uma vez superados os valores que acorrentam o homem à fraqueza, à dependência, ao medo da própria vida, a pessoa se torna responsável por criar suas regras, usando o conceito do eterno retorno como guia. Tudo que não me mata me fortalece, meninos. O homem nietzschiano, ele não teme errar, ele não teme se colocar em evidência, ele ama a si mesmo, ele é intenso em si mesmo, ele não vê barreiras para a transposição da sua forma de entendimento do mundo. Ele é autônomo, ele é assertivo, ele filosofa a golpe de martelos, Nietzsche. É por isso que ele filosofa a golpe de martelos. Ele se afirma, ele não se nega. Enquanto que o pensamento platônico judaico-cristão prega a negação de si mesmo, Nietzsche prega a afirmação de si mesmo, seja em que circunstância for. O medo não prevalece no homem que é corajoso, jamais. Seguindo um pouquinho a ideia aqui de Nietzsche, meninos, isso significa, em Nietzsche, dizer sim à vida, aceitá-la em sua verdade, em sua teoria. Em teoria deve-se criar um novo homem, o super-homem. O termo super-homem em Nietzsche, ele carrega uma adjetivação que cabe nos seguintes termos, meus anjos. O super-homem é aquele que supera os valores do modelo tradicional platônico judaico-cristão. E essa transvaloração desses valores permite ao super-homem respirar ares que nunca antes foram respirados. Ou seja, não há preço maior para o homem do que a sua própria autonomia, navegar ou singrar pelos oceanos do mundo sem ao menos ter um norte declarado. Mesmo que eu não tenha uma orientação clara daquilo que eu queira, eu ainda tenho a mim mesmo como referencial, tenho o meu corpo como a dádiva daquilo que eu sou. Significa, portanto, meninos, que quanto mais o homem se propaga no mundo, mais livre ele se torna. O espírito dele passa a pertencer ou encontrar lugares que lhe dão liberdade. Este é o homem do espírito livre, segundo Nietzsche. Ou seja, com base nos valores que reforçam a condição autônoma e o desgarre da mentira sustentada pelas ideias produzidas em torno da filosofia e do cristianismo. Nesse sentido, dizer não à moral dos fracos é renunciar à servidão, à fraqueza e às mentiras inventadas em torno da fundamentação do homem no mundo. Veja que interessante, galera. Nós, hoje,